Estamos aqui em mais uma edição do Sem Posturas, o podcast da Auditesse. Hoje eu, Felipe Gondim, estou aqui estreando como entrevistador, né? Vim entrevistar um grande amigo meu, contemporâneo de concurso, entrou junto comigo na Secretaria da Fazenda e hoje eu tenho a honra de vir aqui para entrevistá-lo sobre um tema muito interessante, que vai ser a sua dissertação de mestrado. Seja bem-vindo, Cleverton, meu grande amigo, parceiro, colega de trabalho, enfim, e sou um grande admirador seu. Obrigado, boa tarde a todos, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, a depender do horário que você esteja ouvindo esse podcast, né? Então, agradeço a oportunidade da Auditesse, né, de estar abrindo esse espaço, né, para apresentar esse meu trabalho, né, que foi a minha dissertação de mestrado e que acabou sendo contemplado com a publicação na Revista do Tesouro Nacional, né, e que é um tema bastante relevante, né, principalmente para aqui, para o Ceará, na busca de recursos para que a gente possa estar financiando, né, as atividades do Estado e melhorando a vida da nossa população. Com certeza, é um tema muito importante a gente falar sobre o equilíbrio das contas públicas, né, o equilíbrio fiscal e estar sempre buscando manter a população provida dos recursos, das políticas públicas que ela precisa, né? Com certeza. Bom, Cleverton, eu queria primeiramente que você se apresentasse, nos dissesse aí a sua trajetória até chegar aqui, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Se apresentar e dizer aí como é que foi essa sua jornada até chegar aqui. Claro, será um prazer. Bom, como você já disse, né, eu entrei como auditor fiscal agora no concurso de 2022, né, que na verdade foi em 2021 o concurso, mas entramos em 2022. Bom, a minha vida de concurso já tem um bom tempo aí na estrada, né, já fui recenseador do IBGE, já fui agente de trânsito, já fui do INSS e hoje estou aqui como auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Então, o serviço público me dá essa segurança de eu questionar aquilo que eu acredito que realmente esteja errado, né? E talvez numa empresa privada eu ia ter que estar à mercê de dirigentes que eu não poderia questionar, né? E no serviço público não, eu tenho essa estabilidade, né, de questionar. Aquilo que me trouxe mais para o serviço público foi isso, foi a estabilidade de eu poder colocar em prática esses questionamentos que eu tenho. E é importante o servidor estar sempre de olho, questionando, visando sempre o bem e o interesse coletivo, o interesse público, né, do seu órgão, da sua carreira e da sociedade, que é para quem a gente trabalha. Sim, mas isso não é uma coisa só do serviço público, né? A sociedade brasileira, ela tem interesses meio que próprios, né? Às vezes a gente não pensa como nação, a gente pensa de forma individual. No serviço público não é diferente, só que a diferença é que os servidores com estabilidade, eles podem questionar isso e não aceitar arbitrariedades. É isso aí. Concordo 100%. Então, assim, vamos dar início aqui à nossa temática, né? Que é realmente a sua dissertação de mestrado, altamente bem escrita, com um esmero muito grande nos detalhes, né? Na composição da contextualização, a metodologia utilizada, né? Os resultados alcançados. Então, realmente parabéns, né? Já parabenizo aqui, inicialmente aqui, pelo belíssimo trabalho. Então, assim, primeiramente eu queria que você fizesse uma contextualização inicial sobre o trabalho, né? O tema, o título, né? O resumo, né? Mais ou menos de como que se dá os objetivos, né? A justificativa do trabalho, né? E os objetivos do geral e específicos do trabalho. Como já disse, né? Eu trabalho na Secretaria da Fazenda e eu estou lotado na Célula de Estudos Econômicos Tributários, né? E lá chegam as demandas mais diversas possíveis, né? Esse trabalho partiu de uma demanda do próprio secretário da Fazenda, né? Que ele solicitou que calculasse, de certa forma, um impacto para o estado do Ceará da suspensão da Lei 12.734 de 2012. Essa lei, ela traz novas regras de distribuição para os royalties do petróleo, né? Então, o secretário solicitou que, se essa lei não tivesse sido suspensa, qual seria o impacto para o estado do Ceará, né? Partindo disso, né, eu
me prontifiquei a fazer o cálculo para todos os estados brasileiros, né? Não fiquei apenas no estado do Ceará. Né? Além disso, eu fiz um comparativo, né, com relação ao que a gente arrecada de ICMS, o que os estados gastam com investimento, para poder mostrar o tamanho desse impacto naqueles estados que, de certa forma, deixaram de receber recursos por conta da suspensão dessa lei. Então, assim, houve uma suspensão dessa lei pelo STF, não foi isso? Então, assim, eu queria que você explicasse mais ou menos, né? Você já deu uma contextualização sobre a lei, né? Mas, assim, os motivos que levaram à suspensão dessa lei pelo STF. Pronto. Essa lei foi feita já próximo do final de 2012. Por que essa lei foi feita? Com a descoberta do pré-sal, né? Iria haver um aumento na extração de petróleo. Né? Nada mais justo que essa riqueza, né, que geraria royalties, né, do petróleo, fosse distribuída de forma mais igualitária também para aqueles estados que não são produtores. Né? Então, o governo federal, incentivado por essa descoberta do pré-sal, resolveu fazer essa melhor distribuição. Isso no final de 2012. No início de 2013, por uma decisão monocrática da ministra Carmen Lúcia, ela suspendeu os efeitos dessa lei por conta de uma ADIM, né, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi proposta pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. E por que eles fizeram essa proposição? Porque a maioria o pré-sal, na verdade, fica na bacia de Campos, ali em frente ao Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Uhum. Então, mantendo a lei anterior, eles passariam a continuar tendo mais recursos dos royalties do petróleo. Com a nova lei, isso seria mais distribuído para aqueles estados ditos não produtores. Mas, de certa forma, essa nomenclatura de estados não produtores é um pouco errada, porque, na verdade, o pré-sal ele é produzido em águas marítimas. O petróleo é extraído em águas marítimas. Então, de certa forma, não pertence a um estado. Ele só está de frente àquela plataforma marítima que está sendo feita a extração de petróleo. Mas o recurso pertence, de certa forma, a toda a nação. Nada mais justo que seja distribuído para o país inteiro. Claro, com certeza. Na verdade, faz parte do patrimônio da União, não é isso? Sim, inclusive, tempos depois, em uma outra ação, né, relacionada também aos royalties do petróleo, o ministro Fachin, ele falou que é um recurso pertencente à União e ela pode dispor desse recurso da forma que ela achar mais conveniente, inclusive na sua distribuição. Sim, com certeza. E nada mais justo do que você distribuir as riquezas do país de forma equitativa, para quem mais precisa, né, e garantir que toda a população receba recursos que elas precisam e possam aplicar, né, da maneira que acharem melhor em cada uma das suas localidades. Isso aí, realmente, eu tenho de concordar que faz muito mais sentido. Porém, entretanto, né, a gente existe, como eu já ia até comentar, existe essa questão da barganha política, né, dessa, às vezes, dita guerra fiscal, entre aspas, de o estado A ou o estado B querer mais para si, e enfim. Então, como é que você poderia dizer aí pra gente a influência, né, dessa barganha aí sobre as regras, né? No voto, né, da Carmen Lúcia, ela expôs, né, que essa lei ia trazer um prejuízo de arrecadação para os cofres do Rio, São Paulo e Espírito Santo. Num primeiro momento, de certa forma, poderia acontecer, porque a produção ainda estava baixa. Mas a partir de um determinado patamar, né, eles não iriam ter perda nesse recurso, porque o crescimento da extração de petróleo foi tão grande, que o que eles arrecadavam, o que eles recebiam de royalties de petróleo, ainda ia ser maior, mesmo com essa nova distribuição. Mas como são estados muito fortes, tanto financeiramente quanto politicamente, de certa forma, isso trouxe uma influência no STF. O nosso legislativo, de certa forma, não sofreu essa influência nesse momento, porque ele aprovou a lei que ia dar uma distribuição melhor do petróleo. Mas o STF, né, motivado por essas ações de inconstitucionalidade promovida pelo Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, acatou, e isso numa decisão monocrática.
Apenas um ministro deu uma decisão monocrática. Recentemente a gente viu que o Congresso aprovou de que essas suspensões teria que ser pelo colegiado, não poderia ser uma decisão monocrática. Justamente tentando defender um pouco o legislativo disso, porque o legislativo, no seu poder, foi lá, aprovou uma lei e uma pessoa foi e suspendeu seus efeitos, que prejudicou todas as unidades da federação. É muito poder na mão de uma única pessoa. Faz todo sentido, né? Não pode... Pelo princípio da separação dos poderes, o mínimo que se espera é que o poder como um todo é que faça, né, que tome algumas decisões que tenham impacto, né? Às vezes você está extrapolando a sua competência, no caso, o judiciário às vezes acaba legislando nessas decisões e de forma monocrática, né? Isso aí desconfigura completamente, a meu ver, o princípio de separação dos poderes. E vamos além, né? Eu acho que tira a vontade do povo, porque se tem representantes eleitos justamente para legislar, e eles legislaram de forma que ia trazer uma melhor distribuição para o país, uma pessoa ir de encontro aos interesses do povo é uma força muito grande, né? Essa suspensão aconteceu em 2013, nós estamos em 2024, já se vão 12 anos. É muito tempo. Praticamente 12 anos de suspensão. E não foi para um colegiado para realmente decidir. Então, é muita força, de certa forma, desses estados que estão recebendo além daquilo que eles deveriam receber. Mas assim, Cleverton, partindo agora aqui para a parte metodológica do seu trabalho, eu queria que você me dissesse aí, você me detalhasse assim, mais ou menos como foi que você realizou esse cálculo desse impacto, né? Eu acredito que você tenha utilizado uma metodologia quantitativa, né? Justamente para se calcular esses valores, me corrija se eu estiver equivocado. Mas eu queria que você detalhasse melhor como foi essa metodologia para chegar a esses valores. Possui 3 leis de distribuição desses ROIs. Essa nova lei, ela viria para consolidar, de certa forma, essa distribuição. Certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei os números, né, junto à Agência Nacional do Petróleo, de como está sendo essa distribuição. E peguei os percentuais que estavam na lei para entender por que chegou naquele valor. Né? Então, eu fiz uma metodologia reversa. Eu parti daquilo que foi distribuído, dividi pelo percentual de distribuição e achei todo o valor do royalty distribuído. Com esse valor, eu apliquei os novos percentuais de distribuição. Então, eu tenho como foi distribuído e cheguei em como deveria ser distribuído com essa nova lei. A partir daí foi bem mais simples, que é só você fazer uma subtração. Era para receber tanto e recebeu tanto. Fiz a subtração e essa foi a diferença que cada estado deixou de receber. E por curiosidade, quanto o estado do Ceará deixou de receber? Então, se você puder falar. A conta, né, eu fiz de 2013 a 2022. 10 anos de suspensão da lei, né? O estado do Ceará deixou de receber 7,7 bilhões nesses 10 anos por conta da suspensão dos efeitos dessa lei. Indo mais além, todos os estados deixaram de receber 103 bilhões, os estados não produtores. Desses 103 bilhões, 74 bilhões... Quem recebeu a mais foi Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Essa pequena diferença de 28 bilhões foi a União e municípios, né, que teriam seus percentuais também reduzidos, que receberam. Que esses percentuais iam passar um pequeno pedaço para distribuir para os estados. Então, não é à toa que São Paulo, Rio e Espírito Santo foram atrás de realmente suspender os efeitos, porque ao longo de 10 anos eles receberam 73 bilhões a mais do que realmente deveriam ter recebido. Para você ver o impacto, né, que uma decisão monocrática de apenas uma ministra pode causar um prejuízo bilionário a todos os estados, né? O que não se poderia ter aplicado em políticas de saúde, de educação, de segurança, enfim, de todas as áreas que o governo precisa atuar por conta de uma decisão ali, né, de uma pessoa
Sim. o impacto bilionário que isso causou. Eu fico realmente... E com argumentos realmente fracos, porque a partir de 2014, né, se a lei estivesse em vigor, o estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo estariam recebendo a mesma coisa que em 2012. Então eles não teriam perda de receita. Não é algo que você disse, eu estou realmente tirando do Rio, de São Paulo e do Espírito Santo e estou dando para outros. Não, era uma coisa nova que estava chegando. Era uma nova descoberta, era um pré-sal que estava chegando. E aí, por conta disso, se resolveu distribuir para os outros estados. Então não ia tirar do Rio. Simplesmente ia pegar aquilo novo que estava chegando e ia distribuir de forma melhor. Né? E isso não impede do Rio continuar sendo um dos estados mais devedores do país. É isso As que eu ia contas pontuar. com mais dificuldades. Eles receberam mais recursos, mas mesmo assim não adiantou. Talvez esses recursos não teriam sido melhor gasto em outros estados que realmente têm populações bem mais carentes. Com certeza. Já não era lá essas grandes coisas, né? As contas públicas lá. E mesmo com essa injeção de muito dinheiro, ainda continua dessa mesma forma, né? Ou seja, uma aplicação completamente sem efetividade. Né? Exatamente. Realmente, Cleverton, esse seu trabalho é importantíssimo e eu vejo assim, um grande potencial de publicação, né? Mas, assim, quanto mais propagarmos, né, essa realidade, melhor, né? Para chegar realmente a conhecimento de todos, porque eu acho, assim, que o impacto é tão grande que isso é uma questão que envolve todos os estados, né? Todos tinham que estar atentos a isso e buscando regularizar, né? Sim, de todos os estados, apenas 3 iam receber menos do que recebe hoje, né? Mas mais do que aquilo que ele já recebia até 2012, até quando foi feita a nova legislação. E indo mais além, né? Estados pobres, né? Um exemplo do Acre, o que ele iria receber de royalties seria quase 3 vezes mais aquilo que ele fez de investimento público. Então ele poderia triplicar o investimento público dele. O que ele não traria para o Acre? Exatamente. O desenvolvimento do estado, né, poderia ter ido muito além, né? A população de lá estaria muito mais à frente do que agora está, né? Não só lá, né, mas todos os estados que às vezes estão numa situação mais difícil, realmente por serem estados que têm um menor poder de arrecadação ou menor poder de aplicação desses recursos. Então, assim, isso aí seria essencial para dar essa ajuda, né? Isso, trazendo para o nosso estado, né? Que foi uma das motivações, né? Era entender realmente o quanto o nosso estado deixou de receber, né? A gente com 7,7 bilhões nesses 10 anos, o quanto mais a gente não teria melhorado na nossa educação, que já é modelo no nosso país. Sim. O quanto mais de saúde a gente não tinha disponibilizado para a nossa população. Né? O quanto mais de investimento, né? Que isso ia trazer um efeito multiplicador econômico que ainda aumentar nosso PIB ainda mais. Com certeza. E quanto mais você estimula o PIB, mais você arrecada, mais você aplica em políticas públicas, né? E durante a própria pandemia, poderia-se ter tido mais recursos para investir em hospitais, em atendimentos, enfim, né? Em vacinas, enfim. Teria sido um alcance bem maior. Das motivações também foi levantar isso e dar ferramenta para que o nosso estado, não sei se através do nosso secretário ou do nosso governador, vá brigar por isso, porque a gente está perdendo entre 1,2 e 1,4 bilhão por ano. É muito dinheiro. Entendeu? O quanto isso não faria diferença no nosso estado? Com certeza. Porque a gente gastando mais, a gente vai incentivar a economia e aí a gente tem retorno nos outros tributos. Sim, é como gira a máquina da economia, né? Sim. Você estimula a produção, estimula o aquecimento da economia, isso já vai gerar mais tributos, vai gerar mais distribuição de renda para a população, né, através de políticas públicas, e aí vai a engrenagem rolando, né? E principalmente uma melhor qualidade de vida para o nosso povo, que é um povo já tão sofrido, né? Com certeza. Cleverton, e aqui a gente, então, se encaminhando para o final do trabalho, né?
dos resultados e as conclusões do trabalho. Eu queria que você desse uma explanação sobre os resultados que você encontrou, assim, principalmente as conclusões do que se pode fazer daqui para frente em relação a isso. Você já mencionou, né, sobre a questão dos poderes, né, o governador ou o secretário da Fazenda brigarem por isso, mas efetivamente, como você colocou no seu trabalho, né, o que nós podemos oferir de conhecimento, né, com esses resultados? Então, como eu já coloquei, né, em relação ao Ceará, esses 7,7 bilhões nesses 10 anos é praticamente 30% daquilo que a gente investiu, né, em 10 anos. Tipo, a gente aumentaria nosso investimento em 30%, nosso investimento público, né? O quanto isso não ia trazer de retorno para o estado do Ceará em termos de crescimento de PIB e de arrecadação, né? Indo mais além, a intenção é que acabe essa suspensão, nem que a gente não receba esse atrasado, mas esse 1,2, 1,4 bilhão que a gente está deixando de receber anualmente, faz uma diferença gigantesca para um estado pobre. Para o Rio de Janeiro, isso é muito pouco, para São Paulo, muito menos ainda. Né? O que São Paulo recebeu não representa 2% do que ele investiu, não representa 1% do que ele arrecadou de ICMS. Então, para ele, não faz cócegas. Para a gente, é muito significativo. Então, realmente, né, deveríamos ver com os outros estados, principalmente aqueles mais pobres, que também deixaram de receber, que realmente faça uma frente e acabe com essa suspensão. Não é possível que uma lei esteja há 12 anos suspensa por uma decisão de uma única pessoa. A gente realmente tem que pressionar, né, para que realmente o STF bata de uma vez o martelo, ou a gente vai continuar nesse prejuízo, Deus sabe até quando. Cleverton, olha, muito obrigado pela sua explanação, muito obrigado aí pelos esclarecimentos acerca do seu trabalho, que é realmente fantástico, de um impacto gigantesco, né? A ter consciência desses valores que deixaram de vir para os cofres do Tesouro do Estado, no caso aqui do Estado do Ceará, né, que deixamos de investir 7 bilhões, mais de 7 bilhões, né, durante essa década. O quanto isso poderia ter trazido de mais benefícios para o nosso Estado, né, para os nossos municípios também. Isso seria totalmente investido no Estado, porque a gente não tem débitos, dívidas que esteja fora de controle, né? Diferentemente do Rio, que só chega lá para poder estar pagando as dívidas que ele tem com a União, porque não gastam bem os seus recursos, né? E a gente tem muito menos recursos e a gente gasta muito bem. Então, esse efeito multiplicador aqui desse dinheiro seria muito mais importante do que no Rio de Janeiro, porque a gente usa melhor o recurso público. Realmente ia alavancar o Estado, né? Realmente iria ser aplicado de uma forma assertiva e que iria realmente trazer um retorno excepcional para nós, né? Vamos nos incluir, nós aqui cearenses, né? Como um todo, né? Um retorno bem efetivo em termos de políticas públicas, de investimento. Realmente, a gente tem que correr atrás disso. E não estamos querendo algo que não é nosso. O Legislativo Federal aprovou a lei e disse, não, pertence sim a esses estados. Pertence sim. Aí uma pessoa dizer, não é assim. E essa decisão ser uma coisa que não está concluída ainda por 12 anos, é muito tempo. É muito tempo. Talvez os estados não tenham a dimensão desse dinheiro, porque antes do pré-sal, o que os estados não produtores recebiam era muito baixo. É muito baixo. O estado do Ceará hoje recebe em torno de 50 milhões, o que era para estar recebendo 1,4 bilhão. É uma diferença muito grande. Então, talvez eles não tenham realmente a ideia de quanto, né? E eu espero que esse trabalho, né, que foi realmente convalidado pelo Tesouro Nacional, que foi publicado na revista do Tesouro Nacional, né, ajude nessa luta, né? Nessa luta que não pertence só ao estado do Ceará, pertence a todas as unidades da federação, com exceção do Rio, São Paulo e Espírito Santo. Com certeza. Vamos ter que equalizar aí essa régua aí, vai ficar bem
melhor, né, assim, em relação à distribuição. Realmente tem que melhorar. E é um pensamento para coisas futuras. A gente tem aqui a plataforma continental, né, que foi descoberto petróleo aqui, né, próximo do Suriname, na foz do Amazonas, e que isso vai ser distribuído para toda a nação. Não só para aquela localidade específica que tá, eu tô de frente para aquele poço, me pertence. Não, pertence a uma nação inteira. Exatamente, pertence ao país, não a 3 estados. Que ficam de frente para aquilo. Não é nem que é extraído naquele estado. Ele só fica de frente para o poço de petróleo que está no mar. Só tá mais pertinho dele ali, ele quer puxar mais para si. Mas, Cleverton, muito obrigado realmente pela sua explanação, muito obrigado pelos esclarecimentos. Para mim foi riquíssimo, porque eu não conhecia essa realidade, eu não conhecia esse impacto. Eu trabalho também, como você sabe, no Tesouro, né, na coordenação de gestão financeira, e recursos financeiros que poderiam estar no nosso Tesouro e não estão, é um ponto de atenção e que tem que ser trabalhado por todos nós. Você que também faz parte do Tesouro trouxe essa realidade. Nós, enquanto da área financeira, também temos que nos envolver para tentar mudar essa realidade, né? Pressionar para que isso seja resolvido. E eu espero que tudo dê certo, com a graça de Deus. Então, eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço ao Felipe ter se disponibilizado a vir fazer essa entrevista. Agradeço ao Auditece, né, por disponibilizar, né, essa ferramenta, né, que talvez chegue ao ouvido de outras pessoas, porque essa é a intenção. Muito obrigado, Cleverton. Eu queria que, agora, em nome da Auditece, lhe presentear com esse presentinho aqui, uma canequinha para você utilizar aí na sua luta para regularizar essa situação. Claro. Já é um presente, né, essa oportunidade, né, realmente tornar o quanto mais possível público esse trabalho, né, para que outras pessoas se engajem nessa luta, né, e realmente a gente tente fazer com que seja encerrada essa suspensão dessa lei e realmente os recursos deva ir para onde realmente deva ir e que seja melhor gasto. Bonita, viu sua caneca? Parabéns. É isso. Bom, gente, estamos chegando ao fim aqui da nossa edição do Sem Imposturas. Novamente agradecendo aqui a presença do Cleverton, o convite para fazer essa mediação. Eu estou muito feliz. Até isso me enriqueceu muito o conhecimento sobre esse tema e eu espero que ajude a todos vocês a entenderem e que nós possamos unir forças para que essa situação seja revertida. Pessoal, curtam, compartilhem, comentem, vamos fazer com que esse tema chegue ao maior número de pessoas possível para que isso seja realmente efetivo e tenha o retorno que